Deus. Eu queria também informar que estamos transmitindo na página da igreja no Facebook. Estamos na página da igreja. Como é que eu faço para entrar? Você entra no Facebook e digite lá @Virtude do Espírito AM, ou o nome da igreja, né? Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Mas para ser mais fácil, coloque @Virtude do Espírito AM, e você vai estar entrando na nossa página aí. E vai estar assistindo aí ao vivo a transmissão no Facebook. Estamos ao vivo para todo mundo, né? A palavra de Deus sem fronteiras, sem barreiras. @Virtude do Espírito AM, lá no Face, tá bom? Bendito é o Senhor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 12. As bênçãos da obediência. Estava meditando nessa madrugada na palavra, e Deus estava falando ao meu coração aqui, né? Deus estava falando ao meu coração nessa palavra. Bendito é o Senhor. Versículo 12: se obedeceres a estas ordenanças e as puseres em prática, olha aí, presta atenção, é a prática que traz a resposta. Não é acreditar, não, é crer. Há uma grande diferença em você acreditar e em você crer. Crer é um verbo, é ação, é vida, é mover. Você está entendendo? Crer é isso. Crer é praticar, é vivenciar, é concretizar, é encarnar a filosofia na sua atitude. Você encarna a filosofia de Deus na sua atitude. Quando você encarna o pensamento de Deus, a palavra de Deus, que põe em prática, você tornou o verbo em carne novamente. Jesus foi o verbo que se fez carne, né? A Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o vimos e tocamos e apalpamos. O João falou isso. Por que o verbo se fez carne? Porque Deus deu um corpo para a palavra dele, e esse corpo se chamava Jesus Cristo, Filho de Deus. Você está entendendo? Ali era um corpo aonde Deus colocou a sua palavra. Por isso que ele disse: o que prego não é de mim, é do meu Pai. Quando eu empresto o meu corpo para que a palavra de Deus exerça, meu amigo, então aí você vai ver o extraordinário. Você vai ver uma semelhança de Cristo em você. É isso. Pare de apenas encher a sua mente e não passar disso. Você vai na igreja, você liga a TV, você ouve o rádio, enche a sua mente, sente a alegria, e você pensa que só se resume aí a vontade de Deus, em te alegrar a cada manhã ou a cada noite que você vai na igreja. Não. A vontade de Deus não é apenas dar uma palavra para mim me alegrar. Aí me alegro, estou pronto de novo para a luta. Não, conversa. Ele me dá o entendimento da palavra para me sentir a alegria e colocar em prática, e ver o resultado, e transformar as minhas circunstâncias. É isso. Você entende isso aí? Então ele disse aqui, se obedeceres a estas ordenanças e as puseres em prática, o Senhor teu Deus, olha aí, também te manterá a aliança
e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento aos teus antepassados. A bondade, meu amigo, só a bondade já é bom. Agora a bondade misericordiosa, né, significa que vai ser uma bondade que, ainda que você falhe, Ele vai manter a bondade sobre você, porque você praticou a palavra, porque você colocou em prática a palavra, porque você a concretizou na sua vida. Você está entendendo? Porque Deus honra a atitude de fé na sua palavra. Deus honra. E Ele quer honrar na minha e na tua vida. Então Ele disse: se obedeceres a estas ordenanças, a ordem que Ele dá, e a puseres em prática, olha, e a puser em prática, o Senhor teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Versículo 13: Ele te amará. Olha aí, Ele te... Agora vamos lá. O que é amar no contexto de Deus? Né? O que é amar? O apóstolo João, ele disse: nisto se resume o amor, em Deus ter dado o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos vida por intermédio dele. Olha o que é o amor. O amor é uma atitude. O amor não é um sentimento. O amor de Deus não é um sentimento. E a prova disso Jesus confirmou lá em João 14, 23. O que me ama é aquele que tem a minha palavra e pratica. Você vê que no contexto de Deus, amar não é sentimento. Amar não é apenas estimar. Quando a palavra está dizendo aqui, Ele te amará, significa que Ele agirá em benefício a você. Ele entrará de alguma maneira produzindo benefícios para você. Isso é Deus amar eu e você. Quando o homem diz que nos ama, ele apenas reproduz um sentimento que ele sente. Quando Deus demonstra que nos ama, Ele transforma a minha circunstância. Ele transforma a minha e a sua circunstância. É diferente. O homem verbaliza, Deus concretiza. É diferente. E é dessa maneira que Deus quer que você ame Ele, que você ame a obra dEle, que você ame as pessoas, que você ame a si mesmo, fazendo algo de benefício que Ele aprova por você mesmo, fazendo algo de benefício que Ele aprova pelo aquele que precisa que venha a você, fazendo algo de benefício pela obra dEle. Isso é amar a Deus. Isso é amar você. E isso é amar o próximo. Você entende isso? Não é isso que a igreja está acostumada. Deus sabe o que eu sinto. Porque tem muita gente que fala isso. Você está me julgando. Você não sabe da minha intimidade com Deus. Deus sabe o que eu sinto. Deus sabe o que tu sente. E Deus sabe que você também não age em prol de você mesmo. A vida está indo de mal a pior, a enfermidade está prevalecendo, a família está sendo destruída, e Deus sabe o que você sente, sim. Mas Deus, Ele quer ver você tomar uma postura. Deus, Ele quer ver você se revoltar contra essa circunstância, porque Deus vai agir na tua revolta contra esse mal. Você está entendendo? Sabe qual é o primeiro passo para a vitória? Muitos não entendem o que eu estou falando. O primeiro passo para a vitória é se revoltar com o fracasso. Esse é o primeiro passo.
Se você não se revoltar com o fracasso, com a enfermidade, com a derrota, com a dívida, com a miséria, se você se sentir confortável nessa área aí, então isso aí vai perdurar na sua vida, vai permanecer, vai ser tua companheira. A derrota, o fracasso, a miséria, a enfermidade vai ser companheira da tua vida, vai ser. Se revoltar com o fracasso é o primeiro passo para vencer. Isso é bíblico. Você está entendendo? Isso é bíblico. Você lembra dos 4 leprosos lá na porta da cidade de Samaria? Eles chegaram para o outro e disseram: se permanecermos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, vamos morrer da mesma maneira. Ou nós vamos lá no arraial dos sírios, dos inimigos, e nós vamos ver lá se eles nos dão alguma coisa para comer, e nós viveremos. Aí o outro pulou de lá: e se ele nos matar, tão somente morreremos, não temos nada a perder, vamos morrer da mesma maneira. Eles já estavam condenados à morte naquele lugar. Eles já estavam. Você está entendendo? Aqueles 4 leprosos estavam condenados à morte na porta de Samaria. Por quê? Porque eles sabiam que dentro da cidade já não existia mais comida. Dentro da cidade de Samaria estavam comendo os próprios filhos que morriam. Estavam comendo os próprios parentes que caíam. Rapaz, contando isso, o camarada não acredita, pensa que é história para boi dormir. Mas está escrito. Está escrito. Lá em 2 Reis capítulo 6, você vai ver isso aí. A mulher grita para o rei: ó, meu rei, me ajuda. E o rei gritou de lá: se o Senhor não te ajudar, como é que eu posso te ajudar? Do lagar, da eira? Mas o que está se passando por ti? Aí essa mulher aqui, a gente combinou que ontem a gente comeria meu filho e hoje a gente comeria o filho dela. E nós matamos o meu filho e comemos. Hoje era a vez de matar o filho dela e comer, ela não quis. Ela escondeu. Você está entendendo? Era daí de dentro que os leprosos estavam lá fora esperando um pedaço de pão pelo muro. Você acha que vinha? Eles disseram: se nós permanecermos aqui, vamos morrer. Se nós pensarmos em entrar na cidade, vamos morrer. Eles tomaram uma atitude. Que foi que Deus fez na atitude deles? Fez os passos deles se tornarem como de um grande exército. Deus agiu na atitude deles. Deus agiu. Você está entendendo? Deus vai agir na sua atitude. Se você se levantar e agir, meu amigo, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença, vai ver. Às vezes a disposição em esperar demonstra uma má vontade em buscar e conquistar. É exatamente isso. Vou repetir. Às vezes, a disposição em esperar demonstra uma má vontade em buscar e conquistar. O camarada fica inventando desculpa, dizendo que está esperando. Então, Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Aí o camarada diz: esses pregadores da teologia da prosperidade, eu tenho que rasgar a Bíblia, porque a teologia vem da Bíblia. Ele te amará, te abençoará. Abençoará é o quê? É manter você na miséria? Porque que eu saiba, abençoar é o camarada prosperar.
Abençoar é o camarada sair da ruína, da dívida. Abençoar é isso. É o camarada quitar os aluguéis, as contas de luz, de água que estão atrasadas. É limpar o nome dele lá do SPC, do Serasa, que está inadimplente há anos. Você está entendendo? Tem que ficar pedindo para os outros para fiar uma televisão, para fiar isso e aquilo, porque não pode comprar. Isso é alguém próspero? Não é. Mas a palavra de Deus diz, se eu agir, praticar a palavra, Ele me amará e me abençoará e me multiplicará. Ele abençoará os teus filhos. Presta atenção. Presta atenção como é que os meus filhos são abençoados, porque eu concretizo a palavra. Se você concretizar a palavra, se você buscar se levantar e colocar em prática, você vai ver bênçãos até na casa do seu filho. Você vai ver na casa do seu filho porta se abrir, da sua filha. Não é eu que estou inventando isso, a palavra está dizendo. Porque o seu filho é a sua semente, as suas raízes. E tudo que é seu, Deus entrará e tocará. Olha aí. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra. Os cereais, as uvas e os vinhos novos, as azeitonas e o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais, que te daria em herança. Pastor, mas eu não tenho pé de uva, eu não tenho pé de mandioca, de macaxeira, para Deus me abençoar. Não, mas você tem a taberna, você tem a sua venda, você tem a sua banca, você tem o seu emprego, você tem a sua merenda. Você está entendendo? Ele falou no contexto da época. O nosso contexto é diferente. Deus abençoa na área do meu negócio, na minha área, na minha vida. Deus vai entrar na minha área e vai me abençoar. Só se isso aqui não é palavra de Deus para cair no chão. Só cai se não for palavra de Deus. Porque se é palavra de Deus, se cumpre. Você está entendendo? Sabe qual é o problema da minha geração? É que eles lêem a palavra e não tem como palavra de Deus. Não acreditam que essas palavras podem se concretizar na vida deles. É a forma de olhar para a palavra. Estão dizendo que ama ela, que ela é tudo, que ela é poderosa, mas desprezam na prática. Desprezam na prática. Não conseguem confiar que Deus é íntegro o suficiente para cumprir o que Ele falou. Não conseguem depender. Toma remédio de raiz disso, de folha disso, de casca disso. Mas Deus está dizendo que não existe mais a enfermidade, não consegue acreditar. Você está entendendo? Pois eu vou honrar a palavra do meu Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, o que Ele falou para mim não pode cair no chão e vai se cumprir na minha vida. É o que Ele falou lá através do profeta Isaías. Estendida está a tua mão, ó Senhor, mas eles não contemplam. De que maneira a mão de Deus está estendida? A palavra dele, a promessa. Isso aqui são promessas. Sabe qual é o segredo da promessa, o mistério da promessa, para você ver ela cumprida? Sabe qual é? Estimá-la, enxergar ela grande, preciosa. É exatamente isso. Reivindicá-la, quando você acredita nela. O apóstolo Pedro escreveu isso.
Ele disse que nós somos enriquecidos por intermédio das suas grandiosas e preciosas promessas. O Pedro experimentou o recurso da promessa de Deus. Mas por quê? Porque ele olhava para a promessa como grandiosa e preciosa. Ele olhava para a promessa com valor. Ele não fazia descaso da promessa, não. O homem só pode ser enriquecido na área que ele precisa. Enriquecido não é você ter riqueza. Enriquecido é você receber o recurso que precisa na determinada área. Quando você olha para a promessa com valor. Se ela não significar nada no seu coração, se ela não te mover, não fazer o teu coração arder, queimar, meu amigo, esquece. Ela não serve para você. Vai buscar o recurso do homem, porque em Deus você não terá nada. Tem que queimar tuas entranhas, tem que te mover, tem que tirar a lágrima dos teus olhos. É isso. Eu estava lendo isso aqui na madrugada, e meu Deus estava falando do meu coração. Que maravilha. Rapaz, é fora do comum a palavra. Isso aqui não pode cair, não. Isso não pode cair, não. É de Deus. Aleluia, que maravilha de Deus. Sendo assim, versículo 14. Vamos ler o 13 de novo. Tão forte isso aqui. Ele te amará, quer dizer, agirá em teu favor. Te abençoará, abrirá as portas e te multiplicará, dará crescimento. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas e os vinhos novos, as azeitonas e o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais, que te daria em herança. Sendo assim, será mais abençoado do que todos os povos. Presta atenção. Só que hoje, o diabo arrumou uma imagem para o verdadeiro homem de Deus. Tem que ser um mendigo. Tem que morar numa casa de papelão, de compensado, tudo estufado pela chuva. Você está entendendo? Tem que andar com sapato furado, carro velho. Aí é homem de Deus. Porque se Deus abençoar e der algo melhor, aquilo que o ímpio pode ter, então já é ladrão. Mas olha que a palavra: sendo assim, será mais abençoado do que todos os povos. Tem que ver a diferença do meu Deus, tem que ver. Tem que ver a facilidade que Ele traz. Deus vai te dar de uma maneira que as pessoas não vão entender e nem acreditar se você fala. Então não precisa nem falar. Não precisa nem justificar, porque não vão acreditar mesmo, porque vai ser extraordinário. Você está entendendo? Eu hoje tenho um carro, o meu primeiro carro. Eu andava a pé, vinha para cá de madrugada aqui, vinha de favor e voltava andando. Ninguém sabe disso aí não. Chegava aqui de madrugada, o programa era das 4 às 6 da manhã. Você está entendendo? Aí vinha de madrugada de favor, voltava andando para casa. Emagreci, no tempo que eu mais perdi quilo, andava todo dia. Aí o camarada foi curado, 6 anos oprimido pelo demônio. Aí ligou para mim, eu determinei e foi liberto. Em uma semana testemunhou: pastor, eu quero lhe conhecer. Aí foi na minha casa,
viu a minha luta. Pastor, eu vou comprar um carro para o senhor. Comprou um carrinho velho para mim, que eu louvo a Deus. Não sabia nem dirigir. A gente sabe dirigir? Sei. Sabia nada. Mas peguei o carro, liguei e comecei a dirigir. Você está entendendo? Eu disse sei, confiando no Senhor, que é Ele que dá a sabedoria para o homem. E aí começou. Para você ver o que é que Deus faz. Se você confiar, se você acreditar. Se você amar a palavra. Se você agir. Se você se indignar. Entender que essa circunstância de derrota não é para você, porque a palavra diz o contrário. Sendo assim, será mais abençoado do que todos os povos. Significa que na tua rua tu tem que ser o maior. Rapaz, mas aí quando começa a sair, aí começa uma inveja miserável. Mas está dizendo aqui, sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, quer dizer, deixará de dar fruto. Ninguém do teu meio será estéril. Mulher nenhuma deixaria de engravidar. Você vê que a esterilidade é a falta de uma bênção de Deus na vida da pessoa? Seja o homem ou a mulher ou o teu gado, presta atenção. É em todas as áreas, meu amigo, Deus promete. Seja o homem, seja a mulher, seja o gado, ninguém vai ser estéril. O Senhor afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito, que bem conhece, que bem conheces. Olha aí. O Senhor vai afastar o que de mim? Toda enfermidade, toda doença do Egito. Isso aí não é para você, é para o Egito. Isso aí não pertence, não vem de Deus, vem do Egito, do mundo, do Satanás. O Senhor afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades. Presta atenção. Olha como meu Deus é categórico. Ele diz toda doença. Doença é resfriado, doença é garganta inflamada, doença é uma dor de cotovelo, uma dor de cabeça, doença é uma febre. Enfermidades graves são pragas mortais. Ele está dizendo que desde o resfriado ao câncer, a gripe suína, o HIV, seja qual for esse inferno, ele está dizendo, quando vocês concretizarem a minha palavra, quando vocês amarem a minha palavra, então esses males não estarão no meio de vós. Mas quem são os que são capacitados para essas verdades? Quem são? Quem é o que quer parecer um louco nesta geração? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você está entendendo isso? Bendito é o Senhor. Olha o versículo 15 aí, Deuteronômio 7,15. Que lindo esse versículo. Rapaz. O Senhor afastará de ti toda a doença e todas as graves enfermidades do Egito, que bem conhece. Ele não as afligirá. Olha aí. A ti. Mas sobre todos os que te odeiam, presta atenção aí.
Não é para me afligir as enfermidades, afligirá os que me odeiam. Você está entendendo? Que prejuízo odiar um homem de Deus. Que prejuízo. Aleluia. Não é eu que estou dizendo, não. Isso aqui é o zelo de Deus por nós. Meu amigo, ele zela com ciúmes. Está lá em Tiago capítulo 4. Ele zela por nós com ciúmes. Então não tente. Fecha a tua boquinha e não fala mal do homem de Deus, da mulher de Deus, do povo de Deus. Eu falei já e não aconteceu nada. Cuidado, tem muitos anos ainda na tua vida. Daqui uns 5 anos você descobre aí que está com câncer e não sabe por que é. Porque as doenças e as enfermidades graves não é para atingir o povo de Deus. Não é, está dizendo aqui. Eu vou ler de novo. Ele não as afligirá a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Olha aí. Ele falou para Abraão: serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Você está entendendo? A mesma coisa. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu lembro uma situação dessa aconteceu. O camarada, uma noite bateram na minha casa lá, de madrugada. Pastor, pelo amor de Deus, socorre meu pai, está morrendo. E eu fui lá. Levantei, pensei que estava arrombando a minha casa, que estava para derrubar a porta. Cheguei lá, o camarada estava morrendo mesmo. Coloquei a mão e dei a ordem ao espírito da morte: tu vai sair da vida dele agora, Satanás. Primeiro cheguei lá, estava uma barulheira, mano, de gente falando em língua e rodando e aquilo outro. E eu peguei e botei todo mundo para fora. Botei todo mundo para fora. Que estava lá, o camarada estava morrendo, não adiantava não. E peguei e dei ordem: espírito da morte, sai da vida dele agora. Eu vou te dar um sopro e tu vai sair. E quando eu dei o sopro, o camarada tornou. Quando ele tornou, que ele viu o meu rosto, ele: me perdoa, pastor, eu estava falando mal do senhor. Eu falei mal do senhor. E eu não quero morrer e ir para o inferno, não. Eu, pronto, está perdoado já. Se converteu e hoje serve a Deus. É a palavra se cumprindo aí. Eu não sabia disso ainda, nem eu sabia que o camarada falava mal de mim. Mas olha onde Deus colocou ele, né? Eu não sabia que ele falava mal de mim, não. Mas quando eu dei a ordem, que ele voltou, que ele viu o meu rosto, foi a primeira coisa que ele pediu. E ainda disse mais: eu estava descendo ao inferno. Bendito é o Senhor. Ele não as infligirá a ti. Olha aí. Mas sobre todos os que te odeiam. Quer dizer, Ele é Deus. Não as infligirá, quer dizer, não colocará sobre ti, mas sobre todos os que te odeiam. Olha aí. Exatamente. Está dizendo a palavra aqui, está falando. Está falando. Portanto, exterminarás todos os povos que o eterno teu Deus te entregar. Que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirvas os seus deuses. Isso seria uma armadilha mortal para ti. Quer dizer, fazer acordo com o miserável, fazer acordo com o pecador, ir na lábia do pecador. Não vai.
Ele pode estar numa situação difícil, mas não faça acordo. Pregue a verdade, viva da maneira que Deus mandou viver. Não ceda, porque vai ser uma armadilha para você. Vai ser uma armadilha. Aleluia. Aí ele diz mais, ó. Rapaz, olha. É possível que venhas a ponderar em teu coração: estas nações são mais fortes e mais numerosas do que eu. Como poderia conquistá-la? Isso aqui é o camarada com medo, olhando para as evidências, para as circunstâncias. Deus ele é tão extraordinário que ele fala até do pensamento que eu vou ter daqui a 50 anos. Ele fala do pensamento que eu vou ter daqui a 50 anos. Tudo já está aos seus olhos. Então ele disse: é possível que tu venhas a ponderar no teu coração: estas nações são mais fortes e mais numerosas do que eu. Como poderia conquistá-la? Quer dizer, é possível que tu venha olhar para as evidências e duvidar. Deus está dizendo para você não olhar para essas evidências de derrota. Deus está dizendo só para você acreditar e concretizar a palavra. É isso. Então ele diz, ó: não deves alimentar medo algum delas. O alimentar medo é você reagir de acordo com o medo. Isso é alimentar o medo. Sentimento você não pode impedir, você pode impedir comportamento. Sentimento de medo você não vai impedir, que até eu sinto. Até eu sinto sentimento. Mas comportamento, aí eu não me comporto de acordo com ele não, eu me comporto de acordo com a palavra. É isso aí. Aí ele diz, ó: não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. Olha aí. Lembra-te bem. Lembra dos feitos que Deus já fez. Que lindo. Então você vê o que Deus quer para mim e para você? Você vê o que Deus quer? A promessa está aqui. Quem são os que se habilitam a vivê-la? Palavra do Senhor. Graça sobre graça. Aleluia, graças a Deus. 7h40 na capital do Amazonas. É o programa Virtude do Espírito abençoando a sua vida, abençoando o seu coração. Que palavra linda. Que palavra linda. Eu tomo posse. Eu me movo nela. Eu me movo. Se Deus falou, não pode cair. Não pode cair. Céu e terra passa, mas a palavra do meu Deus não passa. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. E hoje, eu queria chamar você nesse propósito. Você que está pela rede social conosco também. Estamos nesse chamado de semeadura do aluguel da igreja. Eu não tenho para onde correr não. Não tenho aonde ir não, é só esperar no meu Deus e pronto. E eu queria chamar você, vem conosco neste propósito, com esta semente. E o meu Deus que está na minha vida, Ele vai abençoar você. Ele vai retribuir a sua atitude de fé.
Porque isso é uma atitude de fé. Ninguém pode dar recurso, ninguém dá recurso a ninguém, a não ser que seja uma atitude de fé. E eu queria chamar você, vem conosco. O telefone é o 992-61-6263. Você vai plantar uma semente de 100, de 50, de 200, aquilo que Deus colocou no seu coração. Nós precisamos honrar esses 2 boletos bancários. São 2 de 1.000. É o nosso aluguel. Dia 10. Precisamos honrar. Se houver um dia de atraso, nós pagamos uma multa de R$200, R$100 acima de cada um. Nunca paguei essa multa e nem vou pagar, nunca. E eu queria chamar você para me ajudar. Aleluia. Às vezes as pessoas me ligam, né? Eu estou em casa, eu estou no trânsito, e querem que eu ore para elas serem curadas. Eu digo que não, tem que ir à igreja. E às vezes muitos ficam chateados. Poxa, eu liguei para pedir ajuda, o senhor não quer me ajudar? E eu sempre digo, mas eu falo na rádio que não me ligue. Você está entendendo? Por quê? Porque nós investimos tão alto ali, é quase R$3.000 no mês, quase R$3.000. Você está entendendo? Contando com água e luz e utensílios, que para nós recebermos as pessoas lá e determinarmos a cura, o milagre. É isso. Para que as pessoas aprendam, ouçam a palavra e aprendam a manifestar Deus por si mesmo. Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você apenas venha comer do manjar, não. Não. A vontade de Deus é que você aprenda a fazer o manjar. Você entende? É isso. Porque quando o pastor Márcio não tiver mais, você já tem a receita. Você vai passar a receita para outros. Então a gente inverte alto. E pela fé, meu amigo, pela aflição de não ter, que Deus nos leva até o último dia, Ele está acostumado a fazer isso comigo. E eu me submeto à vontade dele de qualquer maneira. Eu não tenho para onde ir mesmo. Você está entendendo? Bendito é o Senhor. A pastora Raquel é que diz, né? Eu descanso na tua fé. Eu descanso na tua fé. Aleluia. Eu queria ter também alguém de fé para me descansar na fé dele. Como eu queria. Mas eu tenho, meu Deus, o autor e consumador da fé. É nele que eu descanso. Aquele cuja palavra não cai, cuja certeza não falha. É nele, Jesus Cristo. Então ligue para nós agora. Eu vou falar aqui o DDD, as pessoas que estão em outras regiões. O DDD é o 92 e o telefone é o 992 616263. Você que está aí em qualquer lugar dessa nosso Brasil, você que está em qualquer lugar do mundo, né? O DDD, o código do Brasil é 55 92 992 616263.
E você vai vir conosco nesta semeadura. Você que está aí pelas redes sociais também, eu chamo você. Semeie nesta obra. Venha conosco nesse propósito. Me ajude a manter esta obra. 992-6162-63, tá bom? Deus abençoe todos que estavam conosco pela rede social. Essa transmissão termina aqui em nome de Jesus. Graça sobre a sua vida. Aleluia.